Graça e paz, amigos e irmãos. De terça a sexta-feira, lives direto dos estúdios da Igreja Batista de Constantinópolis. Acompanhe conosco. Hoje, sexta-feira, estamos aqui, a semana está terminando e nós teremos a nossa última live desta semana. Estamos numa nova série baseada no livro de 2 Crônicas. E eu convido você a participar. Convido também para que você divulgue as lives, 15 horas, horário de Manaus, 16 horas, horário de Brasília, de terça a sexta-feira. Quero motivar você também a entrar no canal Palavra da Cruz, da Igreja Batista de Constantinópolis no YouTube e inscrever-se, ativar o sino, também a curtir e compartilhar. Torne estas lives cuja missão é pregar a palavra de Deus. Torne estas lives conhecidas para que muitas pessoas ouçam a santa palavra de Deus. Hoje daremos prosseguimento em 2 Crônicas, capítulo 12. Estamos considerando a vida do rei Roboão. E como temos enfatizado, o cronista, alguns dizem que foi Esdras, quem escreveu os livros de 1ª e 2ª Crônicas, ele viveu com os que voltaram do exílio. Eles estavam de volta, retornaram à terra prometida após 70 anos de cativeiro, após derrota, desterro e deportação. E agora, diante do caos em que a nação se encontrava, a pergunta que não queria calar era: por que tudo isso nos aconteceu? O cronista, então, ele vai contar a história, interpretando-a teologicamente, espiritualmente e moralmente, para que eles entendessem que os reis que foram fiéis foram abençoados. Os reis que foram infiéis receberam o juízo de Deus. Reis influenciaram seus súditos, porque eram os líderes da nação. Então, o livro de Crônicas é um sermão, é uma mensagem, cujo propósito é advertir: não voltem a cometer os mesmos erros. Querem reconstruir? Querem recomeçar? Queremos voltar a ser uma grande e poderosa nação? Então, sejamos fiéis ao Deus vivo e verdadeiro. O texto bíblico nos diz que depois que Roboão se estabeleceu e se fortaleceu, ele deixou, ele abandonou, ele esqueceu a lei do Senhor. E ele também, e com ele todo o povo, seguindo seu péssimo e mau exemplo. E porque ele e o povo, a nação, transgrediram contra o Senhor. Então observe, sempre que você transgride, você ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, ao desobedecer aos mandamentos, aos preceitos e princípios do Senhor, você transgride a lei moral de Deus. E quando você transgride os mandamentos de Deus, você desonra a Deus quando você desobedece à lei. Quando você desobedece à lei, isso é uma rebelião contra ela. Essa rebelião caracteriza o abandono da lei, o desejo de que não haja lei, não hajam preceitos, nortes, padrões éticos e morais. Isso é uma rebelião assintosa contra o próprio Deus. E por que fizeram isso? Deus levantou um inimigo, Sisaque, que invadiu e tomou conta das cidades fortificadas de Judá, chegou até Jerusalém, mas não invadiu Jerusalém. Então, o profeta Semaías foi encontrar-se com Roboão e com os chefes de Judá, que tinham se reunido em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me abandonaste, por isso eu vos entreguei na mão de Sisaque.
Observaram a sequência? Eles deixaram a lei do Senhor. Eles transgrediram contra o Senhor. E agora Deus, através da instrumentalidade do seu profeta Semaías, o próprio Deus diz: vós me abandonaste. O verbo é o mesmo. Lá em cima, no verso 1, está escrito que eles deixaram. É o mesmo verbo, traduzido por deixar e aqui por abandonar. Eles abandonaram a lei do Senhor, eles transgrediram contra o Senhor e eles abandonaram a Deus. Se nós viermos de trás para frente, sempre que um homem, uma mulher, uma família, uma nação abandona a Deus, consequentemente e inevitavelmente transgredirá contra o Senhor. E esse transgredir as leis morais contra o Senhor é uma desonra do próprio legislador. Por isso, abandona a lei do Senhor. Então, quando as pessoas não querem mais a palavra de Deus, quando elas não querem mais os preceitos de Deus, quando elas não querem mais a palavra, a Bíblia, elas não querem mais a direção, a orientação, a instrução divina, essa rejeição de todos os mandamentos de Deus é precedida de algo mais profundo, uma rebelião que subjaz a esse abandono da palavra do Senhor, revela um abandono do próprio Senhor. E é isso que Deus está dizendo: vós me abandonaste. Por isso, essa é a razão para o justo juízo de Deus. É comum os educadores dizer: pai, mãe, quando vocês disciplinarem seus filhos, digam: olha, você está recebendo essa palmada ou esse castigo por causa disso. Não disciplinar sem explicar a razão, deixar claro que aquela é uma consequência de uma causa. A Bíblia, sempre que fala da ira de Deus, dos justos juízos de Deus, ela sempre apresenta a razão, a causa que explica, que justifica aquele agir de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, mas Deus não deixa o pecado impune. Por isso, o Senhor diz para o rei Roboão, o Senhor diz diretamente para os chefes de Judá, que haviam se reunido em Jerusalém por causa de Sisaque, o inimigo que estava ali, e já havia invadido e tomado conta das demais cidades, ainda não de Jerusalém. E o Senhor diz: vós me abandonaste, por isso eu vos entreguei na mão de Sisaque. Entregar. Sisaque foi um inimigo que o próprio Deus levantou e Deus entregou. Este verbo entregar, ele é muito característico na Bíblia. Quando Deus entrega, Deus está autorizando, Deus está permitindo que as pessoas façam conosco aquilo que elas intentaram, todo o mal que elas planejaram contra nós. Quando Deus não quer permitir, Ele não nos entrega nas mãos dos nossos inimigos. Mas quando nós o abandonamos, uma das maneiras de Deus revelar a sua ira, a sua reação santa diante do nosso pecado, é permitir que os nossos inimigos prevaleçam contra nós, que eles triunfem contra nós, que eles consigam nos vencer. Por quê? Porque Deus entregou. Você pode ser forte, poderoso. A Bíblia diz que a vitória não está na força do valente, no tamanho do exército, no cavalo, na força. Não, a vitória e a derrota nunca dependeram do exército, nunca dependeram de quão bem armados e fortalecidos o povo de Deus estava. Houve situações em que Israel era irrisório diante do inimigo e Israel venceu. Por quê? Porque Deus lhe deu a vitória. Deus entregou o inimigo de Israel na sua mão. E houve momentos em que Judá, Israel, o povo de Deus, estava realmente muito forte, muito poderoso.
e o inimigo irrisório e insignificante. E Deus entregou o seu povo na mão do inimigo, mesmo que muito deficitário em termos militares, porque a vitória e a derrota dependem da vontade de Deus. E Deus está dizendo: por isso eu vos entreguei na mão do rei Sisaque. Que coisa terrível! Por isso, os chefes de Israel e o rei Roboão, diante da palavra do Senhor, da advertência, do puxão de orelha, como foi que eles reagiram? Eles se rebelaram arrogantemente, se revoltaram contra Deus? Não. O texto sagrado diz: então os chefes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Foi isso que eles disseram. Primeiro se humilharam, saíram do pedestal. Eles haviam prosperado. Roboão se fortaleceu, como nós já vimos. Ele se confirmou, ele se estabeleceu e ele se fortaleceu. E no auge da prosperidade, da bênção, ele abandonou a Deus, ele transgrediu contra o Senhor e abandonou e esqueceu-se da lei do Senhor. E na sua independência, na sua autonomia, não quero Deus mandando em mim, não quero fazer a vontade de Deus. Ele, na sua arrogância, deixou Deus e a palavra de Deus. Mas agora, eles se humilharam. Eles reconheceram: pecamos, erramos, nós nos exaltamos, nós nos rebelamos. E ao se humilharem, eles confessaram: o Senhor é justo. Esse castigo, essa advertência, este justo juízo, essa derrota que estamos amargando, ela é produto do justo juízo de Deus. O Senhor é justo. Muita gente, quando sofre, e quando esse sofrimento é um castigo de Deus, quero deixar claro, a Bíblia não ensina que todo sofrimento é um castigo de Deus, não. Nem sempre é, mas muitas vezes é. Deus nos adverte, Deus nos disciplina, Deus pesa a sua mão sim sobre nós. E ao sofrermos, nós devemos perguntar: Senhor, este sofrimento que eu estou passando é o teu justo juízo, é teu castigo? E se você perceber que é, se Deus lhe der o discernimento que você está amargando derrota porque você se rebelou contra o Senhor e desprezou a sua palavra, o que você deve fazer? Revoltar-se? Praguejar? Blasfemar? Endurecer-se mais? Ou humilhar-se? Todo aquele que se exalta será humilhado. Toda arrogância será abatida, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus concede graça aos humildes. E eles se humilharam, e eles reconheceram que Deus é justo. Entendam, queridos, que todo castigo de Deus é justo. Todo castigo. A ira de Deus já está se revelando sobre todas as nações, e ela se revelará em última instância e derradeiramente e finalisticamente no juízo final. A justiça de Deus prevalecerá. Deus é justo. As pessoas falam: inferno. Não, Jesus não pode ser. Deus é amor. Não existe inferno. Existe. Jesus ensinou: Deus é justo. E quem for parar lá, porque não se arrependeu dos seus pecados e não confessou Jesus como Senhor e Salvador, quando lá estiver, ninguém dirá: Deus foi injusto. Todos dirão: estou aqui porque Deus foi justo. Assim, ouça a palavra de Deus, se arrependa dos seus pecados, não abandone mais a Deus, não abandone mais a palavra de Deus. Volte-se para Deus, humilhe-se, reconheça a justiça de Deus, revelada na cruz do Calvário, que derramou a sua ira sobre o seu Filho,
para salvar a sua vida. A salvação de nossas vidas está baseada no justo juízo de Deus, porque Deus não deixou o meu e o seu pecado impunes. Ele os puniu em seu Filho. A justiça foi feita, porque Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Arrependa-se, creia. Eu oro para que Deus te abençoe, rica e abundantemente.